Vamos rogar ao nosso Deus, clamar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia. Te louvamos, Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia. Te louvamos porque o Senhor nos alcança na nossa pequenez, na nossa fragilidade. Rendemos glórias ao Senhor, Pai, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é aquele que derrama graças, chuvas de bênção sobre a nossa vida. Te louvamos, Pai, pela chuva que caiu, por ter refrescado a terra, trazido um pouco de frescor diante do calor. Pai, muito obrigado porque o Senhor sabe o tempo certo, o momento certo para todas as questões, Pai. Nós te louvamos também, Pai, porque podemos nos achegar a Ti através da Sua palavra que Te revela, podemos clamar ao Senhor em oração, podemos rasgar o nosso coração diante do Seu altar e podemos ter a certeza, Pai, de que o Senhor se atenta em nos ouvir, o Senhor se inclina até nós para nos socorrer diante das nossas angústias, diante dos nossos sofrimentos, diante da nossa necessidade de socorro, Pai. Por isso, nos achegamos a Ti, clamamos ao Senhor e pedimos a Sua misericórdia. Pedimos para que o Senhor nos ouça e para que o Senhor fale ao nosso coração. É assim que nós oramos, é assim que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai olhar hoje sobre esses pontos, né? A oração, devoção e a ação de graças, que essas questões, elas caminham juntas, elas têm o mesmo envolvimento espiritual, vamos dizer assim, né? Eu quero começar com uma frase, com um relato de Jonathan Edwards, que ele diz o seguinte: certa vez, quando cavalgava nas matas pela minha saúde, em 1737, tendo desmontado de meu cavalo em um lugar afastado, como geralmente faço para andar e para a contemplação divina e oração, tive uma visão que para mim foi extraordinária da glória do Filho de Deus. Isso durou, no que posso avaliar, cerca de 1 hora. E me deixou, na maior parte do tempo, em um mar de lágrimas, chorando em alta voz. Senti uma ardência na alma, um anseio por ser o que não sei expressar de outro modo, esvaziado e aniquilado. Amá-lo com um amor santo e puro, servi-lo e segui-lo, ser perfeitamente santificado e tornando puro com uma pureza divina e celestial. Jonathan Edwards foi um grande teólogo, um grande homem para a nossa igreja cristã, e ele reflete esse envolvimento espiritual, essa piedade em buscar ao Senhor. E o que ele relata aqui é uma coisa que nós perdemos em nossos dias, que é a questão da contemplação. De fato, você voltar um tempo para contemplar, para olhar para o Senhor. Nós, em nosso dia, em nossa movimentação, em nossa pressa, nós não temos tempo mais para parar, né? Para de fato olhar para a criação do Senhor, para admirar aquilo que Ele fez, para ser tocado diante da beleza da obra do Senhor. Há uma caricatura que a gente ouviu muito no seminário, que é o seguinte: a diferença entre o crente oriental e o crente ocidental. E qual que é? O crente oriental, ele na segunda-feira de manhã, ele está lá no ônibus lotado, com um monte de gente indo para o trabalho, e de repente ele vê o pastor dele na praia, sentado na praia. E daí o oriental, ele olha para o pastor lá na praia, enquanto ele está no ônibus, e ele reflete: nossa, o meu pastor já está buscando ao Senhor, preparando a mensagem para o próximo domingo. O que será que ele vai trazer para mim? Agora, o ocidental, por exemplo, o brasileiro, na segunda-feira, no meio do ônibus, naquele caos todo, no calor do ônibus, ele passa pela praia e vê o seu pastor lá, o que ele pensa? O que esse cara está fazendo aí? Eu estou ralando aqui e ele está lá aproveitando a vida, está desfrutando a vida, né? Então, nós temos essa dificuldade de ter um momento de devoção,
de voltar o nosso coração a Deus e, assim como Edward, ter esse tempo para buscar ao Senhor, ter esse tempo para parar e clamar a Deus, e olhar para a beleza da sua criação, olhar de repente à noite e ver as estrelas, a imensidão do universo, e perceber que diante de todas as estrelas, diante da grandiosidade de Deus, de saber todos os nomes de todas as estrelas, Ele vem até nós para nos ouvir. Ele vem até nós para nos socorrer. Ele vem até nós para, de fato, nos pegar em seus braços e cuidar de nós. E nós veremos a questão da oração e da devoção, né, que são questões que caminham juntas, né? A oração promove o espírito de devoção, ao passo que a devoção favorece a melhor oração. A devoção promove a oração e auxilia a direcionar a oração ao objetivo pretendido. Então, quando nós temos um coração devoto, um coração que está voltado para Deus, consequentemente, as nossas orações terão um prumo melhor. Vamos ver aqui Tiago 4,6. Tiago 4,6. Quem puder ler? Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, aquele que tem um coração humilde, um coração voltado, devoto ao Senhor, consequentemente, Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Então, o princípio inicial para que tenhamos uma vida de devoção é ter um coração humilde, é ter um coração voltado ao Senhor, assim como o Salmo 51, 17 diz. Quem pode ler para a gente? Deus não vai desprezar um coração humilde. Deus não vai desprezar um coração contrito. Deus não vai desprezar um coração devoto a Ele. A gente tem um pouco de dificuldade de ouvir essa palavra devoto, né? Porque a gente remete a uma perspectiva católica, né? Os devotos do santo tal, né? Mas a devoção é, de fato, nós temos a nossa vida e o nosso coração voltados a Deus. A atitude da mente e o estado do coração implicados na devoção fazem que a oração atinja o trono da graça de forma eficaz. Por isso que, para termos uma oração voltada corretamente ao Senhor, precisamos ter esse empenho de sermos devotos, de entregarmos essa devoção. Consequentemente, isso quer dizer termos um coração humilde, termos um coração contrito, termos um coração quebrantado. Agora, a ausência de um espírito devocional significa morte para as graças divinas que têm origem em um coração renovado. Veja, se Deus não despreza um coração humilde, com certeza Deus vai fazer o que com o coração orgulhoso? Rejeitar. Não vai se voltar. E, consequentemente, um coração orgulhoso, ele não será capaz de fazer uma oração conforme a vontade de Deus. A verdadeira adoração encontra harmonia na atmosfera criada por um espírito de devoção. Enquanto a oração auxilia na devoção, ao mesmo tempo a devoção reage à oração e nos ajuda a orar. Um coração devoto, um coração humilde, um coração quebrantado, consequentemente, terá maior capacidade de fazer uma oração correta, uma oração que corresponda com a vontade de Deus. Por isso que a essência da oração é o espírito de devoção. Sem devoção, a oração é uma forma vazia, uma rodada vã de palavras. E como consequência disso, veja uma afirmação de um autor sobre uma vida que um coração que não tem o empenho em se devotar a Deus. A grande carência da religião moderna
é o espírito de devoção, né? Então falta esse espírito de se entregar, de ser humilde, de ser submisso. Qual é o resultado disso, de não termos uma vida de devoção? Ouvimos sermões no mesmo espírito que ouvimos palestras ou discursos. Visitamos a casa de Deus como se fosse um lugar comum, no mesmo nível de um teatro, um auditório ou um fórum. Consideramos o ministro de Deus não como um homem de Deus com um chamado divino, mas como um mero orador público, no mesmo nível que um político, um advogado, um conferencista ou um palestrante. Como o espírito da verdadeira e genuína devoção mudaria radicalmente tudo isso para melhor. Isso reflete aquele exemplo que eu dei no começo, né, do crente oriental e do crente ocidental. Nós devemos ter um coração humilde, voltado numa vida de devoção, para entender que a nossa vida também vai refletir como o nosso coração está. Se está voltado para a adoração, humilde, ou se é um coração orgulhoso, é um coração que não entende essa exigência da devoção. E, consequentemente, essa incapacidade de ter um coração devoto vai refletir nessas áreas da nossa vida, nessa área espiritual. Por isso que, vamos lá para 1 Coríntios 10, 31. Quem achou pode ler, por favor. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Isso. Então, isso é um princípio de ter um coração voltado à adoração, um coração humilde, um coração devoto. Por quê? Veja ali, ó. O espírito de devoção torna o que é secular em sagrado e o que é pequeno em grande. Por ele, vamos ao trabalho na segunda-feira, direcionados e inspirados com a mesma influência que vamos à igreja domingo. Por quê? Porque quando temos um coração devoto, tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. Todas as nossas atitudes terão o princípio de nos empenharmos para que o nome de Deus seja glorificado. Seja a coisa mais simples, né, como comer, né, seja a coisa mais simples, como beber um copo d'água, seja a coisa mais complexa do que cuidar de um grande hospital, né, tudo isso deve ser feito para glorificar a Deus. Quando nós temos esse coração conduzido pela devoção, tudo o que nós fazemos torna-se alvo para glorificar a Deus. E com isso, o ardor da devoção está na adoração. Vamos lá para o Apocalipse 4:8. Pode ler. Os quatro seres viventes, pelo cada um deles, respectivamente, 6 aves, estão cheios de óleo, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, de Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há. Então, o que deve conduzir, meus irmãos, um coração repleto de devoção é o que conduziu os anjos, a santidade de Deus. Percebendo o quão Deus santo é, nós devemos nos empenhar numa vida de devoção, numa vida de entrega ao Senhor. Devemos reconhecer que Deus é santo, 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 e como consequência disso, o que resta a nós é voltarmos o nosso coração para Ele, é contemplarmos a sua obra, é de fato nos humilharmos diante da santa presença do nosso Deus. E como consequência disso, esse ardor da devoção vai ser refletido na nossa oração.
Outra perspectiva sobre oração é que ela também envolve o louvor e a ação de graças. Veja aí, ação de graças é o que a própria palavra significa. A ação de dar graças a Deus. É o dar algo a Deus com palavras que sentimos no coração pelas bênçãos recebidas. Ou seja, a ação de graças tem como princípio louvar a Deus por aquilo que Deus entregou para nós depois de nós orarmos. Nós pedimos alguma coisa, nós clamamos alguma coisa, nós recebemos a resposta de oração e, como consequência disso, nós agradecemos ao Senhor. Então, gratidão surge da contemplação da bondade de Deus. É gerada de uma rigorosa meditação no que Deus tem feito por nós. Ao mesmo tempo que nós devemos ter ações de graças, nós devemos ter um coração grato. E antes de Deus responder a nossa oração, devemos entender que Deus já agiu em nosso favor. Porque se nós pararmos, contemplarmos as obras do Senhor, isso já são motivo suficiente de termos um coração grato. É só nós pararmos a pensar no nosso papel de pedido de oração, nós temos a área de agradecimentos. E temos ali uma área que parece ser um pouco robótica, mas por muitas vezes nós não lembramos de agradecer a nossa casa, de agradecer o alimento que sempre temos, de agradecer o nosso trabalho, de agradecer a nossa família, de agradecer todas as coisas que estão ao nosso redor, como as coisas mais básicas, como uma caminha quentinha, como um cobertor gostoso, um ar-condicionado para dar aquela refrescor à noite. Tudo isso são bênçãos de Deus. É Deus que nos dá. Veja, oração, louvor e ação de graças andam juntos. Há uma forte relação entre eles. E a gratidão nasce da meditação na graça e misericórdia de Deus. Vamos lá para Salmo 126, 3. Exatamente. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E a maior obra Jesus Cristo já realizou em nossa vida, que é a obra da salvação. E como consequência disso, nós devemos nos regozijar, nós devemos nos alegrar, ter um coração grato ao Senhor. Salmo 104, 34. Eu me alegrarei no Senhor. A alegria verdadeira reside no Senhor. A gratidão reside em olhar para a obra que Deus realizou. E o louvor é gerado pela gratidão e pela consciente obrigação para com Deus pelas misericórdias recebidas. Então, se eu tenho consciência que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, consequentemente, eu devo ser grato a Deus. Eu devo ter um coração que renda ações de graças ao Deus verdadeiro. Então, o amor é o filho da gratidão. O amor cresce com um sentimento de gratidão e irrompe em louvor e ações de graças. Salmo 116, versículos 1 e 2. Sim, nós amamos ao Senhor porque podemos ter a certeza que Ele se inclina, vem até nós para ouvir a nossa oração. E como consequência dessa ação, o nosso coração deve transbordar de amor a Deus. Mas deve ser um amor genuíno, um amor verdadeiro, um amor completo. Veja, gratidão e ação de graças sempre olham para trás. Ou seja, nós somos gratos,
nós rendemos graças a Deus por aquilo que Ele nos deu. Embora também aconteça no presente, mas a oração sempre olha para o futuro, na questão de que, quando nós oramos, nós clamamos pedindo algo para que Deus nos conceda. A ação de graças lida com coisas já recebidas. A oração lida com coisas desejadas, pedidas e esperadas. A oração torna-se gratidão e louvor quando o que pedimos é acatado por Deus. Ou seja, nós oramos para que Deus nos dê no futuro e nós agradecemos por aquilo que nós já recebemos. Homens e mulheres gratos não têm tempo nem disposição de parar e reclamar, porque eles reconhecem que Deus está agindo em seu favor. E a gratidão e a ação de graças permanecem sempre contrárias a toda a murmuração do lidar de Deus conosco, bem como contra toda a queixa da nossa sorte. A gratidão e a murmuração nunca habitam no mesmo coração ao mesmo tempo. Então, quando a murmuração começar a visitar o nosso coração, o que nós devemos fazer? Devemos voltar o nosso coração a agradecer a Deus. Devemos voltar o nosso coração em ações de graças ao Senhor. E com isso nós venceremos a murmuração. Mas também veja Colossenses 3. Pode ler. Isso. Então, quando Paulo escreveu aqui a carta para os Colossenses, para que a palavra de Deus habitasse ricamente em seus corações e que deixassem a paz de Deus reinar, veja o que ele disse: e sejam agradecidos. Ele também completou: aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com ações de graças a Deus em seu coração. Posteriormente, no capítulo 4, versículo 2, ele escreveu assim: perseverai na oração, vigiando com ações e graças. Veja que ele junta a questão de orar, de pedir a Deus, mas também com agradecer, ter um coração grato por aquilo que Deus nos deu. E além disso, ele nos conduz a sermos alegres, a nos alegrarmos sempre no Senhor. Ou seja, devemos orar continuamente, devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias, justamente porque essa é a vontade de Deus. Veja isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 16 a 18. Primeiro Tessalonicenses. Não, esse já leu. Primeiro Tessalonicenses 5, de 16 a 18. Pode ler. Isso. Alegrem-se sempre, orem sempre, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então nós temos esses 3 pontos para conduzir o nosso coração. Além disso, o louvor é tão claro e definitivamente casado com a oração, tão inseparavelmente unidos, que eles não podem se divorciar. Salmo 65, 1.
Pode ler. 65:1. Mas pode deixar aberto que depois vai ler isso daí. 65:1 diz: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Confiança e louvor em Sião. Louvar a Deus. E o principal objetivo de toda música está em atrair a atenção de Deus e satisfazê-lo. Aí, Salmo 147:1. Louvai ao Senhor, porque é bom e agradável, cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem os cânticos de louvor. Isso. Louvar ao Senhor, isso é agradável. Fica bem louvar ao Senhor. Isso deve nos conduzir sempre à adoração a Deus. E Filipenses 4:6. Pode ler. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Isso. Pela oração, pela súplica, com ações de graças. E por último, é prazeroso saber que somos chamados para fazer na terra, que é louvar a Deus e dar graças a Deus, o que os anjos no céu também fazem. Lembra que nós vimos lá em Apocalipse? Que os anjos sempre estão clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos? Mas é ainda mais prazeroso contemplar a gloriosa esperança de que o que Deus almeja de nós na terra, que também é louvar a Deus, reconhecer a santidade, contemplar a sua santidade, louvá-lo, orar, render glórias ao Senhor, nós faremos também por toda a eternidade. Então, quando nós temos um coração devoto, quando nós temos um coração que busca a Deus em oração, nós estamos degustando daquilo que nós faremos por toda a eternidade. Se nós encontramos lampejos de prazeres nos momentos que nos voltamos ao Senhor, nos momentos que derramamos o nosso coração e nossa angústia diante de Deus, imagine quando estivermos na eternidade, quando estivermos face a face com o nosso Deus, a partir de Jesus Cristo, rogando a Ele e sabendo que Ele estará também conosco e poderemos adorá-lo por todo sempre, por toda eternidade. E que nós nos empenhemos nessa vida de oração, nessa vida de devoção e nessa vida de ação de graças. Em nome de Jesus. Amém.